Boa tarde, a graça e a paz. Mais um meio-dia com a Dani, toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia, aqui no Instagram, no canal do Manual do Antidivórcio. O tema de hoje dessa live é não se precipite. Mas antes da gente começar a ministração, vamos lá, compartilhem essa live com o maior número de pessoas que você puder. Você que vai assistir depois lá no canal do YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal. E agora nós temos um canal também no TikTok. Gente, no TikTok eu tô aprendendo a mexer, tá? Tenham paciência. Mas simbora, povo amado de Deus, bora arrochar de compartilhar essa live, para que hoje você aprenda, assim como eu, a não se precipitar, a não tomar decisões baseado no momento de precipitação. Mas antes da gente começar, eu queria fazer uma breve oração. Pedir que o Espírito Santo traga a mim e a você discernimento, entendimento e revelação, amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que nessa tarde Tu possas trazer a cada um de nós entendimento, discernimento e revelação com aquilo que Tu queres falar conosco através da Tua palavra, amém? Se eu fizer uma pergunta para você, quantas vezes você já se precipitou? Você saberia dizer em números? Eu já me precipitei 50 vezes na vida. Não, eu nunca me precipitei, ou eu me precipitei uma vez na vida. Se eu perguntar isso para você, você sabe mensurar, essa é a palavra. Quantas vezes você, de uma maneira precipitada, tomou uma decisão, tomou uma ação, falou algo e depois você parou e disse: poderia ter esperado um pouco mais, poderia não ter me precipitado, fiz um julgamento errado, acabei tomando uma decisão errada, acabei pagando as consequências da minha precipitação. Sim ou não? Quantas vezes você já se precipitou? Quem pode ser honesto aí, levantar as suas duas mãos e dizer: muitas vezes. Muitas vezes me precipitei no julgamento, me precipitei na forma de falar, me precipitei na forma de agir, na forma de pensar, e isso acabou gerando um alto preço para eu pagar. A precipitação é exatamente isso. Quando a gente não pensa e só age, nós acabamos por pagar altos preços. E no dia de hoje o Senhor quer ensinar para mim e para você a não mais nos precipitarmos e a vivermos debaixo daquilo que Ele deseja para cada um de nós. Então, antes de eu realmente começar a falar sobre qual é a passagem na Bíblia que o Senhor quer ministrar para mim e para você sobre não nos precipitarmos, compartilha essa live. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também conhece pessoas que se precipitam. Para que, assim como eu e você, elas também possam ouvir o rema do Senhor, amém? Para quem puder e para quem não puder, anote. A palavra que o Senhor quer ministrar na minha vida e na tua vida hoje, ela se encontra em Êxodo, capítulo 15, dos versículos 22 ao 27. Ouça com atenção cada uma das estrofes desse capítulo, nesses versículos, amém? Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto do sul e andaram 3 dias. 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E por isso o lugar se chamava Mara. A tradução de Mara no hebraico significa amargo. E o povo naquele momento murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? E ele clama ao Senhor. E o Senhor lhe mostra uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali deu estatutos e uma ordenança. E ali
ele os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares de todo o teu coração os teus estatutos, nenhuma, repita aí, nenhuma enfermidade porei sobre ti, as mesmas que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Talvez você esteja se perguntando, ok, entendi o versículo, entendi o texto, mas o que isso tem a ver com precipitação? O que tem a ver o povo no momento que atravessou o Mar Vermelho, o mar se abre, o povo anda em pés enxutos, chega do outro lado da margem. E ao chegar do outro lado da margem, eles decidem marchar, caminhar ao deserto sul em busca de água e de comida. Após 3 dias, nada encontraram. Mas ao chegar no 3º dia, eles encontram Mara. E ao servir-se da água de Mara, eles viram que a água era amarga. Vamos falar nessa palavra dentro de um contexto histórico e geográfico, amém? Lembrando, tudo aquilo que eu leio na Bíblia, ela precisa estar dentro de um contexto político, social, cultural, histórico e geográfico. Por quê, Dani? Para que eu não cometa uma heresia. Então vamos pegar o momento histórico e geográfico que eles estavam vivendo. Eles haviam saído do Egito, atravessado o mar, chegado à outra margem do mar, começaram a marchar por 3 dias. Você tem noção de qual é a distância entre o Mar Vermelho e Mara? O quanto eles percorreram em quilômetros essa distância? Lembrando, eles estavam saindo da escravidão, eles estavam saindo de um lugar de opressão, eles estavam saindo de um lugar de dor. O Egito era para aquele povo tudo isso. Eles estavam literalmente acorrentados. Lá eles viviam como escravos. O Senhor os retira dessa terra e diz a ele: eu vou livrá-los da escravidão, da dor, da tormenta, e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Esse é o contexto histórico do que estava acontecendo naquele momento. Mas o contexto geográfico é: ao atravessar o mar e caminharem por 3 dias, aquele povo havia caminhado 160 quilômetros entre o mar e Mara. Sabe o que eu imagino nessa hora? A nossa vida. O deserto, ele não acontece no momento que o outro abre a porta e vai embora. Ou que nós ficamos em quartos separados, quase que vivendo uma guerra fria, onde ninguém fala com ninguém dentro de casa. O deserto, ele acontece bem antes disso. Ele acontece nas pequenas coisas que vão se acumulando e vão crescendo e se tornam algo muito maior. É isso que o deserto faz. Então aquele povo vinha de um lugar de dor. Mas para que eles chegassem até Canaã, eles precisavam ser trabalhados. Ninguém sai de uma mentalidade de escravo para dono da terra sem antes ser provado. Vamos olhar no nosso contexto. Quando a gente começa a frequentar a escola, a gente vai normalmente para o maternalzinho, para o prézinho, onde a gente começa a aprender a coordenação motora, começa a conseguir segurar o lápis, a ter coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Eu preciso ganhar habilidades até que eu consiga chegar na faculdade. Da faculdade eu instituo uma profissão. O deserto nada mais é do que a escola da vida. É a faculdade do dia a dia. É nessa escola, é nessa faculdade que eu e você precisamos ser aprovados para que a gente consiga acessar a nossa Canaã. Para que a gente possa viver o melhor dessa terra. Então aquele momento, especificamente,
Aquele povo começava a ser trabalhado para ele entender, receber e saber cuidar daquilo que Deus iria entregar. Mas para que eu possa fazer tudo isso, eu tenho alguns pilares, eu tenho alguns princípios que eu preciso cumprir. Primeiro deles, não murmurar. Se eu fizer como aquele povo, que ao caminhar 3 dias, 160 quilômetros, e eu começar a murmurar, porque eu havia tomado uma decisão. A minha decisão era, eu já caminhei 3 dias, eu tô com sede, eu tô cansado, eu já lutei, eu já batalhei, eu já tô aqui nessa areia quente, nesse sol escaldante, na noite que esfria, aí a gente entra naquela, já fiz de tudo. E aí me aparece a água. No primeiro momento, você acha, se imagine nessa cena, você caminhou 3 dias com sede e com fome. Você enxerga um manancial de água. Você ainda não provou essas águas. Mas você está cansado. Você vai pensar, sim ou não, que ali é uma oportunidade de você matar a tua sede? Gente, eu lendo o texto e sendo ministrada pelo Espírito Santo, eu disse, Senhor, eu acho que eu ia tentar matar a minha sede, eu estava cansada. O povo não fez diferente, você não vai fazer diferente. Mas hoje o Senhor quer ensinar a mim e a você, assim, a fazermos diferente. Sabe por que aquele povo não fez diferente? E talvez eu e você, olhando nesse prisma, também não faríamos, porque a gente está olhando tudo por um prisma natural. E esquecemos de entender que não devemos andar sobre o natural, mas devemos andar sobre aquilo que não é natural, que é sobrenatural. Sabe por que a gente se precipita em tomar decisões e acabamos por tomar águas amargas? Porque a gente não para perguntar para o Senhor. Se aquele povo, ao caminhar 3 dias e encontrar as águas de Mara, e antes de se servir dela, parasse e dissesse, meu Senhor, eu paro, eu continuo, me dá uma resposta, e orassem e buscassem ao Senhor de todo o seu coração, eles não teriam tomado de águas amargas. Quem entendeu? Quem pegou essa revelação dos céus para a tua vida? Às vezes você já caminhou, e até que você olhe e vê um oásis de água e você diz, agora chegou a solução, eu vou matar a minha sede. Mas aí, no lugar de você botar o joelhinho no chão e a cara no pó e fazer uma oração mais simples que ela fosse e dissesse assim, Senhor, é esse o lugar que eu devo parar? Esse é o lugar do refrigério? Ou, Senhor, eu caminho mais um pouco, porque o que tu tens para mim é muito maior do que isso aqui. Sabe o que a gente faz? Corre para a primeira água que a gente encontrou e toma a decisão precipitada. E quando a gente se serve dela, a gente percebe que ela não é potável, que ela é amarga e que aquela não foi uma melhor decisão. E aí a gente tenta dizer, mas Senhor, eu estava caminhando, Senhor, mas eu estava marchando. E o Senhor disse, amém, estava mesmo, mas não parou para me perguntar. Não levantou a tua voz aos céus perguntando se ali era o lugar do refrigério. Entenda. Todas as vezes que eu e você tomarmos decisões precipitadas, nós vamos tomar de águas amargas. Eles estavam caminhando para a terra que manava leite e mel. Eles tinham uma vida de escravidão. Deus estava libertando aquele povo. E aquele povo precisava mudar de mentalidade. Sabe a palavra bonitinha que o Daniel diz? A Dani fala umas palavras aí diferentonas, que nem é tão diferentona, amém? Metanoia. O que o Senhor
fez no passado com o povo no deserto, Ele ainda faz hoje conosco aqui. Ele quer transformar a minha e a tua mentalidade. Metanoia, mudança de mentalidade. Se eu não mudar a minha mentalidade baseado naquilo que o Senhor me diz através da sua palavra, através daquilo que Ele se revela para mim e para você, sabe o que vai acontecer? Eu vou continuar tomando de águas amargas e acreditando que Deus não olha para mim, Deus não sabe quem eu sou, Deus não escuta as minhas orações, Deus não responde as minhas orações, Deus não faz absolutamente nada. Eu continuo bebendo águas amargas. Mas porque eu e você não paramos para perguntar, Senhor, eu devo seguir ou é aqui que eu devo parar? Aqui é lugar de refrigério ou é lugar de mais amargor? O cansaço muitas vezes nos leva para precipitação. E é justamente nessa hora, no lugar do cansaço, que eu preciso buscar o refrigério do descanso no Senhor. A gente não pode esquecer que aquele povo tinha andado por 3 dias, sem água, sem comida, sem perspectiva. E aí ele começou a pensar, aquele mundo de gente começou a pensar, mas lá no Egito eu era escravo, mas eu não morria de sede. Mas lá no Egito eu podia viver sobre a dor, mas eu não morria, eu vou morrer. Quantas vezes no deserto que você está atravessando, você diz assim, eu vou morrer. E aí, de uma maneira muito precipitada, no lugar de você buscar o descanso, você busca aquilo que vai te levar para mais dor, para aquilo que vai amargar mais dentro da tua boca. Aquele povo havia caminhado 160 quilômetros, 3 dias. E que o primeiro lugar que eles acharam, sem perguntar para Deus se podiam parar ali ou não, se servir ou não daquela água, fez com que eles tomassem de uma água amarga, que era impossível matar sua sede, era impossível suprir a sua necessidade. Sabe o que acontece? Às vezes eu olho uma água e acho que aquilo dali é um manancial. Não é. Cuidado. Cuidado com aquilo que você consome. Cuidado com as tuas escolhas, que às vezes parecem ser inofensivas. Um cristão deve andar alinhado fielmente com aquilo que a palavra diz. Um cristão não deve estar alinhado com o que o mundo diz. Um cristão não deve estar alinhado com o que a pessoa diz. O mundo é quem vive dessa forma. Eu e você, como os cristãos, devemos estar alinhados num único lugar. E esse lugar é a palavra. Esteja alinhado com a palavra. O mundo está cheio de distrações para que eu e você venhamos nos servir de águas amargas. Quer ver um exemplo bem claro disso? Festa de Halloween. A maioria de nós aqui tem filhos. E aí você diz, mas a escola mandou vir fantasiado, mas o curso de inglês mandou vir fantasiado. Mas no meu condomínio houve uma festa fantasia. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, tu é um cristão. Não vá beber de fontes amargas na tua vida e depois você não sabe aonde as brechas entraram na tua casa. Esteja alinhado com a palavra. Eu dei o exemplo da festa de Halloween, mas isso são tantas coisas. São programas que não nos edificam, são artistas que não nos edificam, são situações que não nos edificam, são conversas que não nos edificam. Saia da roda dos escarnecedores. Esteja alinhado. Porque o que aquele povo fez? Parou aonde não era para parar, não pediu permissão para Deus, não perguntou para Deus se aquele era o lugar, não orou, não buscou.
Aí pararam, beberam do amargo e botaram a culpa em Deus. E aí começaram a fazer o quê? Murmurar, reclamar. Pegaram Moisés e em cima de Moisés. E aí olha o que o texto vai dizer. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele, entende essa revelação dos céus agora. Quando alguém nos afronta, qual é a nossa primeira ação? Qual é a nossa primeira precipitação? Neguinho vai me pagar. Tá pensando que vai me dizer as coisas e não vai ouvir? Mas vai ouvir. Vou logo enquadrar e dizer quem eu sou e quem ele é. Sim ou não? Por mais fleumático que você seja, na hora que alguém se levanta contra você, você vai querer enquadrar. Enquanto eu tomo um gole de água, começo a levantar a mão se isso é verdade ou mentira. Mas pega essa chave, pega essa revelação dos céus. Pega essa revelação dos céus. Moisés não faz isso. A palavra diz no versículo seguinte que Moisés olha para o alto e começa a clamar ao Senhor. Quando alguém te afronta, qual é a tua primeira decisão precipitada? Discutir, argumentar, rebater, brigar, romper, dizer umas verdades. Não é o que Moisés faz. Moisés olha para o alto, clama ao Senhor, e o Senhor na mesma hora o responde e mostra para ele, tá vendo, ali é uma árvore. Lembrando, árvores no deserto não são coisas fáceis de achar. O primeiro milagre é haver uma árvore. E o Senhor dá uma direção para Moisés. O Senhor diz a Moisés: ei, pega a árvore, lança sobre as águas, e as águas que eram amargas se tornarão doces. É através da oração e não do confronto para afronta que o que era amargo vira doce. Quem entendeu essa revelação dos céus? Quem entendeu que você não pode responder de maneira precipitada? Quem entendeu que toda decisão precipitada que você vai tomar, alto será o preço que você vai pagar de viver um amargor dentro da boca por conta das palavras precipitadas que você disse? Aí, nos dias de hoje, o Senhor continua fazendo o que Ele fez no passado. O Senhor continua nos provando. O Senhor continua trabalhando na nossa vida. O Senhor continua nos moldando para que não venhamos ser pessoas precipitadas. Para que a gente não venha tomar as águas de Mara. Eu e você precisamos entender que deserto é passagem. Deserto é lugar de marcha, mas deserto é o lugar que me leva ao destino. Quem pegou? Que deserto é o lugar que me conduz ao destino. E para que eu passe pelo deserto e possa ser conduzida para o meu destino, para o destino que o Senhor desenhou e escreveu para mim. Eu preciso parar de viver pelas expectativas daquilo que eu vejo e sinto de maneira momentânea. Propositalmente eu fiz um post hoje, antes de começar a live, que era: saia de cima do muro.
Queremos viver metade no mundo, metade para Deus. Queremos orar, mas ter a certeza que a nossa oração será respondida exatamente como nós pedimos, com medo de não nos frustrarmos. Deixa eu dizer para você, não existe mediano. Eu e você não somos medíocres. Medíocre é aquele que vive no médio. Não é quente nem frio, é morno. Mas a palavra vai dizer que os mornos ele vomita. O Senhor vomita de sua boca. E eu não quero ser vomitada, não. Ou você é quente, aquecido pelo fogo do Espírito, ou você é frio. Não existe meio termo. Não existe um pé aqui e um pé lá. E aí, decisões precipitadas acontecem quando eu tô em cima do meu muro. Eu quero a minha família de volta, mas eu não quero pagar o preço de ser transformado no deserto para tê-la de volta. Aí você vai na reunião de sexta-feira da igreja com a tia da libertação, vem a irmã do coque e te revela e arrocha em cima de ti. Aí você já sai de lá para a rodada do barzinho. Irmão, a quem que você está servindo? Quem é o teu Deus? E não é sobre o bar. Voltou. Gente, aqui tá faltando luz, o Wi-Fi cai, entra os dados móveis, mas a gente continua falando. Tá pensando que Satanás se levanta para vencer? Não, aqui o Satanás se levanta é para cair. Pega outra revelação dos céus para tua vida. Seguindo o texto, a palavra vai dizer que após derramar água doce e após derramar uma promessa ao povo e matar a sua sede, e eles assistirem à glória de Deus, o povo caminha até Elim. E em Elim haviam 12 fontes de águas e 70 palmeiras, onde aquele povo pôde saciar a sua sede e descansar junto às águas. Você tem noção qual era a distância entre Mara até Elim? Bora recapitular? O povo caminhou do Mar Vermelho até Mara, 160 quilômetros, 3 dias. E após o Senhor transformar as águas amargas em águas doces, através da oração e do clamor que Moisés faz, eles caminham até Elim, saem de Mara e caminham até Elim. Você sabe dizer qual é a distância que eles percorreram entre as águas amargas até o lugar onde haviam 12 fontes? 13 quilômetros. Talvez você possa pensar assim, mas poxa, 13 quilômetros são 13 quilômetros, hein? Eu só de pensar já tô cansada. Mas eles haviam caminhado 160. O lugar do refrigério, às vezes, precisa só que eu e você caminhemos mais 13 quilômetros. Mas a gente se prostra nos 160 e diz, daqui eu não consigo mais. É nessa hora que eu preciso buscar o descanso. Às vezes você, de uma maneira precipitada, acha que algo é o refrigério e não é. Todas as vezes que uma oportunidade aparecer na tua vida, põe o joelho no chão e pergunta ao Senhor, Senhor, eu devo aceitar essa oportunidade? Senhor, essa situação é a situação que tu queres. Muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente diz, foi Deus quem me deu.
e você sequer perguntou para ele se aquele era um presente dele. Aí você se frustra, porque não era um presente dele, não foi uma porta que ele abriu. E ele estava dizendo para você, caminha só um pouquinho mais. Porque se você caminhar 13 quilômetros mais, eu vou te levar para um lugar onde há 12 fontes de águas. Lugar de descanso. Lugar onde haverão 70 palmeiras para você descansar embaixo delas e descansar junto às águas. Pega essa outra revelação dos céus. Quando eu me precipito, eu aborto a minha chegada no lugar das águas, no lugar do descanso, no lugar da provisão, no lugar do milagre, no lugar aonde Deus queria realmente me levar. E isso não tem só a ver com a tua restauração, com a restauração da tua casa. Isso é sobre qualquer área da nossa vida. Às vezes uma proposta irrecusável bate a tua porta e você não pergunta a Deus, eu devo aceitá-la? Essa proposta vem diante da tua presença, ela foi gerada de dentro do teu trono, Senhor. E aí quando você vê muitas facilidades, você acha, não, é isso que Deus me deu, olha assim como tá fácil. A oportunidade chegou, o recurso chegou, tá tudo ao mesmo tempo. Então, com certeza Deus está nesse negócio. E você sequer se pergunta se ele tá ou não. Aí sabe o que acontece? Deus não estava. E aí o que você faz? Você, no lugar de receber a tua promessa linda, completa, você vai ter que se enquadrar em cima das decisões precipitadas que você tomou. Existe algo que é aprender a viver no sobrenatural. Quando eu aprendo a viver sobre o sobrenatural na minha vida, que é só o Senhor quem pode fazer, eu deixo de viver pelo óbvio, eu deixo de fazer as minhas escolhas pelo óbvio, eu deixo de tomar decisões precipitadas, porque para mim é melhor caminhar mais 1 hora, mais 13 quilômetros com sede, cansada, do que parar para beber água amarga em Mara. É melhor viver no calor, na sede, na fome, mas sabendo que o Senhor está me dizendo, ei, falta só um pouquinho, caminha só mais um pouquinho, que eu vou te levar para um lugar onde 12 fontes de águas derramam sem parar. Quem entendeu a simbologia do número 12? 12 portas que precisam ser restauradas em 12 áreas da nossa vida. 12 fontes que precisam ser derramadas em 12 áreas da nossa vida. Nada na palavra de Deus é por acaso. Nada na palavra de Deus é por coincidência. E quem vive pelo óbvio acaba tomando escolhas e decisões precipitadas e faz com que você tenha que beber águas amargas. E quando eu tomo decisões erradas e eu vou ter que consumir águas amargas, sabe o que me acontece? Eu vou colher frutos desse erro, dessa decisão precipitada por toda a vida. E algumas vezes por várias gerações. O propósito não é só eu e você. O propósito é a geração que nós colocamos. São teus filhos, são teus netos, são teus bisnetos, teus tataranetos, quem vem depois de você. Talvez você esteja agora se perguntando, mas ok, o que eu faço então? Hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, caminha mais um pouquinho. Faltam 13 quilômetros. Escreva aí como um ato profético na tua vida. 13 quilômetros, 13K. 13K. Você está cansado, você está com sede. O sol está escaldante. E ó, gente, de sol e escaldante eu entendo bem, viu? Porque Belém tá, ó, só graça.
10 da noite tá batendo 38 graus, sem direito à brisa. E o Senhor tá dizendo, faltam só 13 quilômetros. Caminha. Caminha. Não é para parar em águas amargas. Não toma decisões precipitadas. Não pega o calor do momento, a sede, a fome, a falta de perspectiva e faz disso uma decisão errada na tua vida. E aí você pode estar se perguntando, mas o que eu faço então? Aquieta o teu coração. Aquieta a tua alma. Não tenta fazer aquilo que ainda não está no tempo de fazer. Porque quando chegar o tempo, o Senhor vai dizer, chegou a hora. É chegado o tempo. É chegado a hora. Que você possa receber o rema do Senhor. Dessa palavra da mesma forma que eu recebi. Gente, se tem um ser humano afobado e afoito dessa vida, eu represento esse ser humano. Eu já disse pra vocês, já disse pra alunos, enfim, quem me conhece um bocadinho mais sabe. Gente, eu era tão afobada da minha vida que nem meus filhos nasceram de termo. E hoje o Senhor está dizendo, ei, só mais um pouquinho. Sem murmurar, sem reclamar, sem ficar, mas já chegou, mas tá demorando, mas tá doendo. Como uma criança mimada. Não foi para ser uma criança mimada que o Senhor criou eu e você, mas uma criança que virou um adulto pronto para receber a sua Canaã. Pronto para receber a terra que mana leite e mel. Pronto para viver o melhor dessa terra. Pronto para professar o nome do Senhor, para dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje eu vivo a glória da segunda casa. No lugar de ficar perguntando até quando, no lugar de ficar perdendo tempo com o que o outro está fazendo, faça como Moisés. Moisés foi encurralado pelo povo que queria água e queria água agora. E no lugar de Moisés perder tempo para discutir, Moisés botou a cara no chão, o joelho no pó, olhou para os céus e disse, Senhor, agora é contigo. E na mesma hora, o que era amargo se tornou doce. Deus está esperando você se entregar para Ele e parar de estar perguntando o porquê, o pra quê, até quando, porque fulano quer divórcio, porque ciclano tá me dizendo isso, porque Beltrano posta foto na rede social. Você foi chamado para uma grande obra. Não perca tempo com Tobias e Sambalate na tua vida. Amém? Uma boa tarde, gente. Fiquem com Deus. E antes de eu terminar, eu quero agradecer todos que compraram a ideia do Projeto Dons. As vagas, eu só não vou dizer que estão encerradas, porque só faltam 2. E eu creio que até o final do dia elas já encerraram. Mas agradecer quem fez dupla semeadura nesse projeto, quem acreditou nesse projeto, quem semeou nesse projeto. A partir da outra semana, desce fogo Jesus, que a gente vai falar sobre as 12 portas. E lembrando, a partir do dia 7, a gente começa a série A Restauração, preparativo para a turma 16, última turma do ano, do Manual do Antidivórcio. Amém? Gente, muito obrigado. Que cada palavra não tenha sido dita por mim, mas tenha sido um instrumento do Espírito Santo na vida de vocês. Amém? Beijo, beijo.